A gente trabalha na regional aqui, no Centro-Oeste, quase todas as cidades da região, tratando de um modo diferente e cada vez mais crescendo, pessoal, porque realmente é uma ciência que ela trata de uma maneira dela, antiga e ao mesmo tempo moderna. Sabe por quê? Porque não agrava. Então são medicamentos que o paciente toma o medicamento, não vai agravar nada do organismo e cura. Alessandro, o que é a homeopatia? Como que ela funciona? Qual que é a base, qual que é a essência? Isso. Na verdade, trabalha com essência. A gente pega uma certa substância tóxica e vai diluindo ela. Olha que legal. É igual a vacina? Isso, muito parecido. A gente vai diluindo aquele medicamento até chegar ao ponto que ele não agrava. Olha só, Evandro, não atrapalha o organismo e cura. Então, para que tomar química em princípio ativo? A química em princípio ativo, pessoal, é aquela que você compra na farmácia, tem a bula, e a bula te fala um monte de situações que pode acontecer na questão do medicamento. Então, olha só que legal. Então, vamos responder o Evandro. E muitas das vezes, eu provoco o organismo a ele mesmo a se curar. Como assim? Eu passo uma substância onde ele vai sentir mais forte de alguma forma, ele vai produzir anticorpos e vai começar a tratar. Então, ele mesmo começa a tratar o paciente. Até mesmo para que as pessoas entendam, acho que é importante a gente no começo já fazer essa colocação, Alessandro. A homeopatia, ela substitui 100% a medicina tradicional ou há casos para a homeopatia, há casos para a medicina essa tradicional que as pessoas conhecem? Muito bem colocada essa pergunta, eu acho que eu fico com muita vontade de responder isso para você. Por que o Alessandro hoje ele tem um respeito muito grande pela alopatia? Porque, na verdade, Evandro, eu tenho limitações. Né? Por exemplo, um paciente que é cardiopata, que tem doença do coração, eu não vou tratar com homeopatia. Paciente que precisa de uma cirurgia, né? Vamos lá, hérnia, cirurgia de varizes, de vesícula, eu não vou tratar com homeopatia. E nesse caso, eu tenho a consciência de caminhar para a alopatia. Então, pessoal, a homeopatia não trata tudo. Ela trata quase tudo. Se a pessoa falar que vai tratar, pode desconfiar. Não tem como. Então, tem coisas que não é da homeopatia e tem coisas que é da alopatia. O que eu posso ajudar nessas questões onde a alopatia é mais eficaz? Eu posso ajudar, por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia, né? Eu posso passar para ele a arnica montana para que na hora da cirurgia não tenha nem hematoma. Mas tem coisas, né, principalmente na questão de cirurgia, é tratado na alopatia. E a gente tem consciência disso, sabe? Isso é bom deixar claro, né? Muito porque claro. Se a pessoa acha que vai resolver a vida. Não, não é isso, né? Então tem muita coisa que não precisa da alopatia, mas outras coisas, como eu falei, um paciente cardiopata que tem problema de coração, uma hipertensão severa, eu vou tratar com homeopatia. E isso tudo, o profissional da saúde, ele tem que ter consciência de saber até onde ele vai. Porque senão é o seguinte, Evandro, você é responsável pelo que você faz, né? Então chegou no meu consultório, na anamnésia, eu vi que não é para mim, eu já encaminho, né? Que tem grandes médicos em Divinópolis, grandes cirurgiões, né? Que eu caminho para ele e falo, olha, isso não é para mim, você tem que procurar a convencional. Né? Isso acontece muito. Alessandro, eu fiz o seguinte, vou pedir ao pessoal da técnica aí, eu separei alguns vídeos de temas que eu acho que são interessantes, e falei assim, vou rodar para o Alessandro para ele fazer para mim um comentário a respeito. O primeiro vídeo que eu separei são dois profissionais médicos de alopatia, dessa medicina convencional, né, que tratam de uma questão saúde mental. E o que eu noto é que as pessoas hoje já eram muito dependentes de medicamentos, sim, como Rivotril e outra. Antigamente era o Tegretol, né? Rivotril, e tem Lexotan, Ocadil, tudo isso. Isso. E isso já era grave antes da pandemia. Depois da pandemia a coisa parece que ficou pior ainda. Então eu queria rodar esse vídeo desses dois profissionais e depois a gente comenta a esse respeito. Vamos ver. Vamos lá. Quais os perigos do uso do Rivotril e do Frontal e das medicações que fazem parte dessa família?
Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Vamos lá. Primeiro assim, para vocês entenderem de quais remédios a gente está falando, nós estamos falando dos benzodiazepínicos, que são remédios prescritos através dessa receitinha aqui, ó, chamada, apelidada receitinha azul. Então, a gente vai falar aqui agora os nomes dos principais remédios para vocês entenderem quais são. O mais prescrito de todos, com certeza o mais popular, o mais conhecido, o Rivotril, que é o clonazepam. Temos o Frontal, que é o alprazolam. O Valium, que é o diazepam. O Lexotan, que é o bromazepam. O Lorax, que é o lorazepam. O Urbanil, que é o clobazam, dentre outros. Aqui nós estamos dando os exemplos dos que são mais comumente prescritos. E a gente falou, né, Maria Fernanda, as marcas mais usadas. Tem várias outras marcas similares, enfim. Só para vocês terem uma ideia que é esse grupo de medicações. Essa classe de medicação, os benzodiazepínicos, eles têm um mecanismo de ação em que eles vão potencializar a ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles inibem o nosso cérebro, eles têm uma ação inibitória cerebral. Inclusive, por isso que a gente não pode tomar esse tipo de remédio com álcool, não é? Exatamente. Está aí o primeiro perigo dessa classe de medicações. O álcool é depressor do sistema nervoso central e os benzodiazepínicos também. Se eu associo os dois, eu posso ter uma inibição tão profunda que pode levar a uma parada respiratória. O que a gente precisa também saber dessas medicações? Eles são umas medicações que têm uma ação muito rápida. Em menos de 1 hora, eles já estão agindo, em alguns casos, em até mesmo em minutos. E para que servem essas medicações? Inicialmente foram inventadas para serem drogas anticonvulsivantes, para convulsão dentro da neurologia. Mas dentro da minha especialidade também, na neuro, a gente usa também para distúrbios do movimento, como por exemplo espasmos e distonias, e a gente usa para parassonias, por exemplo, sonambulismo, que todo mundo já ouviu falar. E olha só, né, eu que mexo muito com tontura, tem até alguns casos de vertigem central que às vezes a gente pode recorrer a um perfil de remédio desses. Já na psiquiatria, nós usamos mais para crises de ansiedade ou pânico, para medo de avião, insônia e até mesmo quando a pessoa está em mania. Mas aqui a gente tem um grande porém. Normalmente, nós usamos de forma muito bem pensada a medicação, de uma forma esporádica, em poucas situações. Então, a gente acaba usando mais o benzodiazepínico para dar um conforto ao paciente, enquanto o remédio que ele realmente precisa e que vai tratar a doença dele não faz efeito. Ou seja, ele não trata, ele alivia, ele atua como um sintomático. Eu costumo falar para os meus pacientes que é como se você tivesse uma dor de garganta por bactéria. Você pode tomar dipirona, isso vai diminuir a febre, vai tirar a dor, mas deu as 6 horas que foi a ação dela, a febre volta e a dor volta. Eu só vou tratar a minha dor de garganta bacteriana se eu tomar o antibiótico. Então, na psiquiatria é a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, um quadro de transtorno do pânico, ele pode me tirar a crise naquele momento. Mas se eu não usar o antidepressivo para tratar, eu vou continuar apresentando as crises. E não é só isso. Dentro da psiquiatria, e aí aparece um segundo perigo desse uso de medicação, eles podem muitas vezes mascarar os casos de hipomania ou mania, que é quando a gente tem uma aceleração do humor dentro do transtorno bipolar. E o que a gente enxerga hoje que vem ocorrendo dentro da medicina? Um uso abusivo desse perfil de medicamentos. Então, muitas vezes, em situações onde hoje já existem opções mais modernas, mais seguras, que não são tarja preta, ainda esses remédios estão sendo passados. E a Maria Fernanda frisou muito bem. São maquiadores do problema. Normalmente, eles não resolvem. E se eu tenho hoje um arsenal terapêutico mais moderno para lançar a mão, por que ainda usar? Mas por que eu preciso tomar? Alessandro, esse vídeo eu fiz questão de pensá-lo porque são dois, um psiquiatra, né? São dois profissionais da área neurológica, tudo, e os próprios médicos estão falando desse uso exagerado desses medicamentos. Pois é, Ivan. Na verdade, doutora Maria Fernanda, doutor Saulo, foi bem claro, né? São medicamentos muito perigosos e a gente fica preocupado que cada vez mais chega no meu paciente, no meu consultório, usando esse tipo de medicamento.
E é interessante que ela falou ali, a doutora Maria Fernanda e o doutor Saulo, que começa às vezes com um medicamento, daqui a pouquinho tem que aumentar porque não faz mais efeito. E eles foram bem claros, pessoal, para falar que não trata nada. Pode até tirar no início, né, por exemplo, a crise de pânico, mas infelizmente ele não trata. E é interessante, Evandro, que as pessoas cada vez mais usando. E o que fico mais preocupado é que às vezes não é totalmente o médico da especialidade deles, que é um psiquiatra e um neurologista, outros passando esse tipo de medicamento. Né? E a gente sabe que dá dependência química. Porque, teoricamente, quem pode passar esse tipo de medicamento são médicos, Sim, que claro, têm uma área afim. Que tem um CRM. Só que é o seguinte, acontece que outros médicos passam também. Mas teria que ser apenas dessas áreas. Na verdade, sim. A gente, né, você foi muito feliz nesse vídeo, onde você trouxe um neurologista e uma psiquiatra. Então, se entende esse tipo de medicamento é passado por eles. Por eles. E ficou bem definido isso. Então, eles também são pessoas assim, seguras para falar sobre isso. Quando eles falam que é um medicamento que não cura, que é uma coisa provisória, né, onde ele falou que tem uso terapêutico que são melhores do que esse tipo de medicamento, eles são médicos, né, na especialidade deles, que podem passar, eu entendo assim, que entendem o que estão falando, o que pode passar. A homeopatia trata esses casos? Bom, na verdade, o que acontece? Transtorno de ansiedade é um tema interessante, onde eu fico muito à vontade de falar. A ansiedade não é uma doença, Evandro, né, telespectador? Ela é um sintoma que leva a pessoa a adoecer. Isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, uma pessoa de transtorno de ansiedade, ela tem problema de dormir, que é insônia, onde aí ele coloca, claro, que esse tipo de medicamento, onde é usado para dormir. Só que não trata a insônia. Ela pode até no início te dar sono, né? Mas daqui a pouquinho não faz mais efeito. Você toma 2, toma 3, toma 4 e daqui a pouquinho você está dopado. E o problema maior, e eles fizeram muito bem, na questão do perigo da dependência química. E depois para você tirar esse remédio. Né? Então são medicamentos que realmente tem e é controlado, como ele falou, né? A receitinha azul, muito falada. E é interessante, Evandro, quem toma esse tipo de medicamento, depois de um certo tempo, ele começa a ficar viciado, que começa a acabar o medicamento e sai correndo atrás dessa receitinha azul. Porque só se compra com essa receitinha azul. Agora eu pergunto para vocês, telespectadores, e para você, Evandro. Se você está tratando uma patologia, uma doença, e você vai na farmácia, compra esse remédio, essa receita fica presa, pede o seu nome completo, a sua identidade, o seu endereço, não pode ser coisa boa. Não pode ser coisa boa. Você está ali para comprar um remédio para te curar. Se fosse uma S. Né? Então, olha só para vocês verem, para vocês terem noção, porque às vezes quem está em casa, às vezes compra isso aí para o parente e tal, não teve essa noção. Não deve ser coisa boa, porque fica preso, é controlado. Né? E esses dois médicos foram muito felizes aí na questão da posição deles. Cuidado com esse tipo de medicamento. E a homeopatia... Como tratar a ansiedade, então, Alessandro? Ô, Evandro, a ansiedade, uma coisa que tem que ficar bem claro também, que você não fica ansioso de ontem para hoje. Por que eu falo isso e falo com segurança? Isso depende da sua trajetória de vida, Evandro. A homeopatia, ela quer conhecer o paciente. Aliás, é o seguinte, eu só consigo tratar meu paciente se eu conhecer um pouquinho da história dele. Né? Como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência. Porque é ali que acontece a maioria das coisas que vai refletir na sua vida adulta. Por exemplo, uma pessoa que lidou com o pai alcoólatra em casa. Né? A gente sabe que isso é muito chato, porque às vezes fala coisas que não deveria falar, chega a ter agressão, e a criança está olhando aquilo, está observando tudo e está automaticamente gravando aquilo. Assimilando né? aquilo. Assimilando. Né? Uma família que passou muita dificuldade na vida, né? Eu tenho pacientes meus que já passaram fome, né? O pai chega lá, alcoolizado lá, querendo matar a mãe, os filhos, teve que correr para cada vídeo. Isso acontece muito. Então aí começa todo o seu processo da ansiedade. Né? Na adolescência, aconteceu coisas ruins, né? E aí vai. Então, na verdade, Evandro, na infância você começa a moldar o cidadão. Se ele tem uma infância feliz, tranquila, né? Com certeza ele vai ter menos ansiedade na vida adulta. Mas é o contrário. Geralmente meus pacientes são pacientes que têm história muito ruim. São histórias ruins na infância, na adolescência, na vida adulta. E aí começa esse transtorno de ansiedade. Mas o problema não é só o transtorno da ansiedade, o que ela leva a pessoa a ter. Por exemplo, pânico. A pior coisa que as pessoas podem ter é a síndrome do pânico. Quem está em casa ou conhece alguém
né, sobre o pânico, sabe o que eu estou falando. A sensação de morte. Ele pode estar no meio dos amigos, ele pode estar em casa, ele pode estar num ambiente legal. De repente, Evandro, ele tem a sensação que não está respirando. E muitas vezes é mal entendido, as pessoas não compreendem, né? Antigamente, a pessoa chegava com pânico no hospital, eles falavam assim, ele está com piti. Porque a parte cardíaca dele está bem, né? A oxigenação dele está normal e ele está lá. E é terrível, porque a pessoa realmente tem a sensação de morte. Aí dá dor precordial, o paciente tem dor no peito, ele começa a tremer, ele acha que vai desmaiar. Então é terrível. Então, o transtorno de ansiedade, uma das doenças muito comuns que leva, quando você não trata a sua ansiedade, é você ter uma crise de pânico. E é interessante, Evandro, que quando você tem uma... Eu falo isso, gente, como experiência de consultório. Quando a pessoa tem um pânico dentro de uma igreja, ele não vai mais naquela igreja. Ele tem medo de acontecer de novo. Olha como que a coisa é muito complicada, né? Uma coisa leva a outra. Eu tive um paciente meu, Evandro, teve crise numa rua tal. Ele não passa naquela rua mais. Com medo de acontecer de novo. Geralmente é de 15 a 30 minutos uma crise de pânico. Depois o que acontece? Olha só o processo, pessoal. Você tem uma crise de pânico. Você começa a dar informação para o seu cérebro que você não está respirando bem. E ele entende o seguinte, mas está chegando oxigênio. Você começa a passar para ele que você está com... O coração vai parar. Mas o coração realmente, para o cérebro, está bem. Aí ele sabe o que ele faz? Ele te joga adrenalina. Ele fala assim, em caso de dúvida, já que esse paciente está me dando essa informação, esse corpo está me dando essa informação, eu vou soltar adrenalina. Por isso que as pessoas, quando têm pânico, ela começa a ter, depois da crise, um cansaço. Porque ele libera adrenalina, né? O cérebro libera adrenalina por segurança, por dúvida dele que está acontecendo, e a pessoa tem um cansaço muito grande. Então, é porque eu falo, a questão da ansiedade leva a muita doença, né? Eu citei esse pouco do pânico porque é tratado com esse medicamento que a doutora Maria Fernanda e o doutor Saulo falam, né? E, infelizmente, a homeopatia trata totalmente diferente. Eu preciso diminuir a ansiedade desse paciente, mas deixar ele ser o Evandro, deixar ser o Alessandro. Eu não posso automaticamente, através do medicamento, dopar esse paciente, porque depois é difícil dele sair disso. Então, o tratamento da homeopatia na relação da ansiedade, como você perguntou, é realmente diminuir a ansiedade do paciente, mas tem que ser o paciente. Eu não posso mudar, né? Por exemplo, tem uma instituição aqui que eu fico muito preocupado e triste ao mesmo tempo, né? Eu não vou citar o nome, de uma instituição aqui que você passa lá, você vê que a pessoa está inchada, o jeito da pessoa andar com esse tipo de medicamento é diferente, a pessoa custa falar, você vê que a pessoa está dopada. E eu falo para você o seguinte, isso trata o quê? Né? Mediante dos dois profissionais aí falou, não trata nada. Então a homeopatia tem essa responsabilidade de diminuir a sua ansiedade, mas tratar como ser humano, tratar sendo você mesmo. E é isso que a gente consegue fazer no consultório. Ansiedade é um dos maus da época atual? Não tenho dúvida disso, Evandro. A ansiedade prende o intestino, ela atrapalha a parte gástrica. Quantos e quantos pacientes meus, né, que eu fui tratar e trato, e alguns já estão até de alta, que tem problema de refluxo relacionado à ansiedade. E chega no meu consultório, um remédio muito famoso também, é o omeprazol. Você ficam tomando omeprazol aí, escondendo a doença, porque esse medicamento só maqueia. Como os dois falaram, maquiar. Né? Porque quando você toma ele, você não sente nada. E quantos pacientes meus foram tratados da ansiedade e acabou o refluxo? Melhorou a questão intestinal, porque tem uns pacientes, Evandro, com ansiedade que prende o intestino. A gente fala que é constipação intestinal. E outros soltam, que é a diarreia, a famosa diarreia, né? Tem pacientes meus que chegou no meu consultório que eu tive que interromper a consulta umas 2, 3 vezes para deixar ele no banheiro. Porque no momento que ele estava falando sobre a história dele, o intestino dele liberou ali, né? Por questões de ansiedade. Então a ansiedade, como você falou, é um mal do século XXI. Tem idade? Não tem. E é preocupante. Você vê a quantidade de criança que está me procurando, os pais estão me procurando, porque a criança está ansiosa. Está comendo unha, está arrancando cabelo, não dorme, qualquer coisa que fala tem irritabilidade, chora à toa. Então não tem idade. Infelizmente, e depois dessa pandemia, você citou no início, piorou muito, né? Porque modificou tudo, né? Então tem crianças ansiosas, tem bebê que não dorme. Tem mãe que chega lá e fala assim, tem 4 noites que eu não durmo, eu preciso de ajuda. Isso reflete muito na família, sabe, Evandro? Porque ela tem que ficar ali do lado, né? E acaba adoecendo a mãe, adoecendo o pai. Então tem adolescente aí
que está muito ansioso. Então, assim, realmente, pessoal, para falar de ansiedade, teria que ter esse programa, mais um, mais outro, porque realmente é o mal do século XXI, que a gente tem por responsabilidade como profissional da saúde ajudar o paciente. É possível, então, um tratamento, digamos, mais tranquilo, sem o uso desse medicamento muito forte? Tem, Ivan. Nesse caso aí, eu sou muito seguro para falar isso. Quantas e quantas pessoas aí, eu já dei alta, né, tanto na região toda aqui, tratando com homeopatia. Porque, igual eu te falei, é um medicamento seguro, você não vai ficar dopado, você vai diminuir. É interessante que as pessoas falam assim, mas a homeopatia demora a fazer efeito? Não, não demora a fazer efeito. Ela tem que ser bem prescrita, ela tem que ser bem indicada de uso terapêutico. Se você consegue fazer uma indicação de uso terapêutico correto, ele já começa na primeira noite a dormir melhor. E é um sono que descansa. Esse tipo de medicamento que eles falaram aqui, Evandro, né, o diazepam, né, o Rivotril, são medicamentos que no outro dia as pessoas têm ressaca. Quem está em casa, está me vendo aqui, vai concordar comigo. Ressaca, boca seca, né, desânimo. Então eu falo que é um tipo de medicamento que ele tira a energia do paciente. Eu devolvo a energia para o paciente. Ô, Alessandro, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala de medicamento assim, porque também existe um grupo de pessoas que resolve se automedicar. E eles fazem isso tanto na alopática, Sim. quanto na homeopatia. Eu tá ansioso, vou fazer um chazinho de camomila, vou dar um suco de maracujá. É o clássico, né? E é bom, Evandro, falar isso para deixar bem claro para as pessoas de casa, né? A gente sabe que a TV Candidez vai para muitos lugares aí. Eu tenho certeza que muita gente está nos vendo aqui. É importante falar a respeito da questão do chá. Sou muito preocupado com o chá. Por que eu sou preocupado com o chá? Porque você não sabe fazer e não sabe tomar. Aí eu pergunto ao paciente assim, como é que você faz o seu chá? Aí eu pego uma mãozada assim, e coloco para ferver. Tá, gente, na verdade, a homeopatia, a fitoterapia, ela não pode ser confundida com chá. Né? São medicamentos feitos em laboratório homeopático ou fitoterápico, né? Onde as pessoas tiram o que não prestam, vamos falar assim, meio popularmente dito, da planta e só aproveitam o remédio. No chá, Ivan, não tem jeito. Você coloca junto. Então é interessante dizer que tem plantas que têm toxinas. Então você tem que, de alguma forma, hoje está muito profissional isso. Então vamos lá, aloe vera, que é a babosa, né? Muito falada. Quando eu passo a aloe vera para um paciente, tanto na fitoterapia como na homeopatia, ela já passou por um processo de eliminar o que não serve para o ser humano. Vou repetir, tem coisa na planta que é tóxica e a gente não pode usar. A turma que passa, isso vale para o cabelo também? Também, né? Me lembrando porque esse uso tópico, olha só, Evandro, interessante você falar isso, que o uso tópico, pessoal, absorve e cai na corrente sanguínea. A gente tem que lembrar que a nossa pele ela é furada. Ela tem poros. Então, dependendo do medicamento que você passa, de uso tópico, ele vai absorver e vai cair na corrente sanguínea. Então, de uso tópico também é perigoso. Então, pessoal, cuidado com essas questões de chá, né? Mas o meu vizinho fez e deu certo. Nada. Olha só, gente, o que serve para o seu vizinho não serve para você. É igual você falou na questão do medicamento. Às vezes tem medicamento que é de uso livre, que as pessoas chegam no balcão e levam o nome e falam, olha, eu quero esse medicamento aqui. Muitas das vezes o vizinho indicou, a tia indicou. Está errado, pessoal. Né? Tem coisa aí que serve para o seu organismo e outra não. Então, o que serve para o seu irmão, para o seu tio, para o seu vizinho, não serve para você. Então, a gente tem muito cuidado com isso, né? Repetindo, a questão do chá. Cuidado, que tem toxina. Então, tem que fazer de uso profissional. Como, Alessandro? Em cápsula, em gotas, em glóbulos, né? Só para a gente deixar claro, ficou essa dúvida agora. Nós estamos falando de chá, sim, medicamento. O chazinho que vem no saquinho... Aquele pode. Aquele não tem problema. Aquilo não tem problema, né? Eu estou querendo dizer que você você vai no mato, arranca lá a mãozada... Tanto caule, como folha e raiz. É esse que eu fico preocupado. Porque ali tem toxina, Evandro. Agora, o que você compra do sachê, né? Que você pega lá a xícara, mergulha ele... Esse tranquilo. Desde que você não usa açúcar, né? Porque se você colocou açúcar, já complicou. Então, você usa ele, não tem problema. Estou falando aquele lá do mato, como o Evandro falou, que você vai lá com enxadão, tira a raiz e faz o chá. Então, perigoso, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem mais um vídeo, eu separei o segundo vídeo aí para a gente ver e poder comentar. Vamos conferir.
Meus amigos da Jovem Pan Online, é muito comum, o Rodrigo está aqui me falando, doutor Salim, tem uma tia minha velha que não dorme direito, eu queria dar um calmante para ela. Qual a idade dela? 85 anos. Ela dorme 3, 4 horas à noite e depois não dorme mais. Então aí o Rodrigo vai pegar o calmante que eu vou prescrever lá na receitinha azul, na branca carbonato, vai comprar o calmante, vai entregar para a tia dele vai, para ver se ela consegue dormir mais, ela vai tomar o remédio. Pode acontecer dela dormir um pouco mais, acho pouco provável, ou ela vai começar a ficar agitada, confusa, agressiva, ou então vai levantar à noite sem perceber, vai levar um tombo, quebrar alguma coisa e vai parar no hospital. Estou ficando louco? Não, essa é a pura verdade. Hoje existe uma febre de se tomar remédio para dormir, quando, na verdade, o ser humano foi feito pela natureza para dormir. Ao redor de 1/3 das 24 horas do dia, o ser humano dorme. Isso é normal para o ser humano. Existem situações em que as pessoas não percebem a burrada que estão fazendo, e nós médicos colaboramos, porque a gente acaba fornecendo a receita, que são medicamentos controlados. Por exemplo, a tia do Rodrigo, se ela tem 88 anos e dorme umas 4 horas toda noite, eu diria o seguinte, está perfeito. Quanto mais idosa a pessoa fica, menor a necessidade de sono que ela tem. Então, ela está bem, ela está tocando a vidinha dela numa boa, ela dorme 4 horas à noite e depois está tudo em ordem. Isso é a natureza dela, a idade assim permite. Então, não vamos dar remédio para essa senhora, nós vamos causar prejuízo para essa senhora. Da mesma forma que tem pessoas que não conseguem dormir e querem tomar calmante, mas porque tem algum problema, por exemplo, alguma patologia de sono. Existem doenças do sono que precisam ser esclarecidas e corrigidas. Hoje se estuda isso. Não adianta querer dar um calmante para quem tem apneia do sono e ronco, ou tem algum distúrbio outro, falta de oxigenação, ou uma pessoa que tem um enfisema, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e você dá um calmante, você pode causar um transtorno do outro mundo. Você pode ter lesões cerebrais até. Então, na verdade, o certo seria, primeiro, analisar esta pessoa para ver se ela tem necessidade ou não de tomar algum remédio. Quem tem que dar esse remédio é o médico, é um neurologista, baseado em fatos, baseado em uma análise clínica neurológica dessa pessoa. Dependendo da situação. Tá, Alessandro, a gente está conferindo, é muito daquilo que a gente falou agora há pouco, desse negócio de ficar dando remédio. Né? E esse médico foi bem claro com a situação, pessoal, que eu achei muito interessante, foi falar da questão da idade, né? Você vê que as 4, 5 horas que ele falou lá, da tia do Rodrigo, né? É suficiente para ela dormir, não precisa mais medicamento, ainda mais usar medicamento. Pessoa mais velha dorme menos? Sim, dorme menos. Há uma tendência de perder um pouco do sono. Mas olha só, a questão do sono hoje caiu muito por terra, sabe, Evandro? Antigamente falava assim, as pessoas têm que dormir 8 horas por dia. Não, ela tem que dormir o suficiente para ela acordar bem. Se ela dormir 4, 5 horas e acorda disposta, animada para estudar, para trabalhar, é o sono perfeito, né? Porque senão, Evandro, é interessante, tem pessoas lá no meu consultório, chegam no meu consultório e falam assim, Alessandro, eu durmo 12 horas, eu acordo cansado, mas não é quantidade, você tem que dormir com qualidade. Então eu prefiro que o meu paciente durma menos, mas durma com qualidade, do que dormir 12 horas. O que é dormir com qualidade? Acordar bem. Olha só, o que é o sono perfeito que eu desejo para o Evandro, né? Desejo para mim, para você de casa e meus pacientes. Você tem que deitar, não pode demorar para dormir, né? Aí você tem que dormir a noite toda, olha só, gente, e acordar bem. Esse é o sono que eu desejo para todo mundo. Isso vai influir o colchão, o ambiente, claridade, umidade, tudo isso? É claro que isso tudo manda muito. Agora, o mais importante para a pessoa que tem insônia, Evandro, que procura o medicamento igual esse cidadão procurou o doutor aí para receitar para a tia dele,
é a questão da ansiedade. Quando ele fala assim, tem que ser estudado o caso, eu preciso saber por que esse paciente não está dormindo. Olha só, e ele é um médico mais de uma certa idade, a gente não vê isso mais, Evandro. Não tem mais diálogo dentro do consultório da alopatia. O negócio deles é exame, medicamento controlado e tal. Será que perguntou para esse paciente se ele está passando por algum problema familiar de doença? Será que perguntou para esse paciente se está tendo alguma situação que está levando ele a perder o sono, perder o emprego? Será que ele está preocupado com o filho que está doente? Gente, tem situações, por isso que a homeopatia, ela trata a causa. O sintoma nessa situação é a insônia, né? Mas eu preciso tratar a causa para que ele comece a dormir. Eu não preciso dar o remédio para forçar ele a dormir, como eles fazem, né? Te dar remédio para forçar você a dormir. Não. Se eu tratar a causa, cadê a insônia? E é por isso que a homeopatia, ela está saindo na frente. Porque nós preocupamos em tratar sempre a causa, o que está acontecendo com o paciente. Eu tenho remédio para isso, né? Eu tenho remédio, por exemplo, para o paciente que está de luto. Ah, é? Chama Ignat Amara. Quem está em casa aí pode pesquisar. Ignat Amara, trata luto, perda, saudade. Eu tenho paciente que toma acônito. Pesquisa acônito. Medicamento do medo, da insegurança. Olha como que a homeopatia é interessante. A alopatia não tem esse tipo de medicamento. Mas como que eu comprovo que esse remédio é eficaz? Porque o paciente me relata. Alessandro, comecei a tomar esse remédio que você falou, eu estou mais corajoso nas minhas decisões. Eu tomei decisão de trocar de emprego porque aquele emprego não estava fazendo bem. Então nós temos medicamento para isso. E é para isso que a gente consegue tratar a causa e te devolver, nesse caso aqui que a gente está falando, sobre a questão da insônia. Alessandro, estamos caminhando já para o final, já são 17h38. Eu queria falar dessa atuação sua aqui na região. Você está em várias cidades. Sim. Inclusive você trouxe, eu pedi ao Alessandro para trazer algumas fotos até para a gente mostrar os locais onde o Alessandro hoje atende, que alguns dos locais, né? Porque é regional. Vou pedir aí ao Diogo para mostrar para a gente, você ir comentando quais locais são esses aí. Tá aí. Aí, Raquel Alves, essa clínica é em Garatinga. É interessante em Garatinga que eu trabalho na primeira segunda-feira do mês em Pará de Minas, como é muito perto, então eu atendo de manhã em Pará de Minas e à tarde em Garatinga. A Raquel Alves, inclusive, é a esposa lá do Fábio, que é o prefeito lá de Garatinga. Ah, tá. Uma enfermeira padrão fantástica, né? Então eu tenho a honra de tratar lá, de estar tratando os pessoal lá de Garatinga, na clínica da Raquel Alves, que é em Garatinga. Vamos ver, vamos mudar aí, Diogo. Tá aí, ó, La Saúde, aqui em Divinópolis, 7 de setembro. Acho que tem outra imagem, não tem, Diogo? Da fachada. Essa é a recepção da La Saúde. É uma clínica fantástica, maravilhosa, Evandro. É uma clínica que eu tenho orgulho de estar presente lá, porque é o seguinte, ela facilita o tratamento dos pacientes, né? Quem não trata com a homeopatia, tem grandes médicos lá, com um preço bem aquisitivo, um preço risório que as pessoas conseguem. Aliás, a medicina é muito cara, né, Evandro? Infelizmente, você vê que é consulta médica, é mais o exame. Aí em São Sebastião do Oeste, lá no Breno, eu estou lá na última quinta-feira do mês atendendo um povo bom lá de São Sebastião do Oeste. São Sebastião. É numa academia, tá vendo? Cheio e ele tem consultório médico muita lá. gente de Alagoas lá, né? Alagoas, Sergipe, muita região. Realmente. É muito parecido com Nova Serrana, né? O pessoal vem de fora. Então, estou aí também, tem a honra de tratar aí os pacientes de São Sebastião do Oeste e na clínica do Breno, que é um grande amigo, grande parceiro aí. Clínica Vida Nova Serrana. Eu tenho uma história muito interessante, muito bonita em Nova Serrana, Evandro. Foi o meu primeiro consultório, né? Então, eu estou em Nova Serrana há 10 anos. Então, a Clínica Vida me possibilita também aí, está ali logo perto do Posto São Paulo, em frente ao Cicobi ali. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Nova Serrana. A gente sabe que a TV Candidez, ela chega em Nova Serrana, então tem a honra de tratar o pessoal de Nova Serrana. Vamos ver a próxima. Parece que é Pará de Minas. Ali, aqui deu, aí. É a Carmoclínica. Conhece? Carmo do Cajuru? Grande clínica, fantástica. Para mim é um hospital. São 3 andares de clínica, né? Uma clínica também de especialidade, de vários profissionais. Eu tenho a honra também de estar atendendo em Carmo do Cajuru. Quero mandar um abraço pro pessoal de Carmo do Cajuru. Também sei que a TV Candidez chega no Carmo do Cajuru. E é uma clínica que está preparada para estar atendendo a qualquer tipo de doença lá na cidade de Carmo do Cajuru. Eu também faço parte lá do corpo, atendendo a homeopatia.
E a fachada La Saúde, né? Essa clínica, que é aqui em Divinópolis. Divinópolis. Ela está ali em frente à Caixa Econômica Federal. É uma clínica fantástica, vou repetir, uma clínica fantástica, as meninas lá, todas atenciosas. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Cláudia, que é a gerente da clínica, o Júnior. E é uma clínica realmente que eu tenho um carinho muito especial e tenho a honra também de estar então, quem quiser trabalhando lá. encontrar com você uma consulta aqui em Divinópolis, La Clínica. Na Clínica La Saúde. Eu estou aqui terça, quarta e sábado, né, porque os outros dias eu alterno. Cada dia eu estou numa cidade e o pessoal aí, aproveitar aí o pessoal de casa aí, que tem aí pessoas que estão doentes, pessoas que conhecem pessoas aí que realmente já está cansada de fazer exame. Às vezes, Evandro, a doença não dá em exame, sabe? E chega o paciente já com sacolas de exame. A gente falou a questão do preço. Sim. Gasta muito, né? Chega lá, quando vai ver, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade emocional. Então, você que está cansado aí de fazer exame, né? Cansado. Vai num, vai no outro. Cansado de tomar medicamento, que às vezes você toma para uma coisa, atrapalha a outra. Piora um monte de coisa. Que é um medicamento de química, né? Então, eu vou oferecer para você homeopatia. E olha, pessoal, a homeopatia tem ajudado muita gente. Eu falo que eu sou um profissional que ajuda a recuperar a saúde do paciente. E ela tem recuperado muita saúde aqui, não só em Divinópolis, como vocês viram aí, na região toda, porque trata diferente. Trata a causa e não trata sintoma. Queria, para a gente terminar, até a gente está falando muito de homeopatia, que tem feito isso. Homeopatia, a essência dela não é nova, é milenar, é histórica, surge junto com o ser humano que é saber tirar. Só que ela vem aprimorando. Hoje, um profissional como você é um profissional formado, que passou por uma instituição para ter essa condição, não é isso? Mas a ciência é assim, Evandro. A gente vai deixando contribuições, né? Você pega, por exemplo, Hahnemann. Aliás, eles falam que o pai da homeopatia é o Hahnemann. É um médico alemão, e ele decepcionou muito com com a medicina alopática. Então ele começou, ele era poliglota, ele falava várias línguas, e aí veio o Kuller, que é um cientista francês fantástico. Sabe como é que é? Rapidinho. Como é que ele descobriu ali uma essência legal? Ele observou que existia uma aldeia que tinha uma árvore na beirada dessa água lá, e essa casca caía e ficava armazenada lá, que era a quina. Essa água de quinina, né? E aí ele observou que aquelas pessoas da aldeia que tomavam aquela água com aquela substância submersa ali, ficava imune à malária. Falou, interessante, então se eu pegar alguma substância e começar a diluir, aí começou tudo a homeopatia. Eu consigo tratar. Então, tudo começou com quina. Aliás, eu tenho quina até hoje. Eu passo ainda quina, é recomendado. Quina, tuia, que são medicamentos que eu passo para hiperplasia prostática benigna, uma próstata inchada. Então, aí começou tudo isso. Então, a gente vai contribuindo. Por exemplo, a contribuição em Divinópolis foi Homero Cabral de Souza, lembra disso? Doutor Homero, irmão do padre Olavo Cabral. Olavo Cabral. Então, Homero foi uma pessoa que deixou para nós. E eu estou pegando a bandeira do Homero e daqui a pouquinho eu vou melhorando, daqui a pouquinho parece outro e vai outro. Então, a ciência é assim. A gente vai deixando legado, né? Vai deixando experiências, e quanto mais você trabalha, quanto mais você tem experiência em consultório, você vai melhorando cada vez mais a questão do medicamento, de uso terapêutico, e assim é uma contribuição. Então, a ciência nunca vai parar. A gente está aqui para ajudar a ciência, e daqui a pouquinho, daqui de 50, 100 anos aí, vai ter um homeopata muito melhor, né? Porque pegou a nossa experiência e foi ampliando cada vez mais, né? Aprimorando. Quem quiser, então, saber, vai marcar uma consulta, 7 de setembro. 7 de setembro, em frente à Caixa Econômica Federal, é a Clínica La Saúde, o telefone é 3027 7879, vai ser um prazer muito grande aí ajudar você a recuperar a sua saúde aí com a homeopatia. Muito bem, nós conversamos com o homeopata Alessandro Carvalho. O Alessandro, eu prometi para ele que não vou tocar com ele nesse assunto, mas vou contar. O Alessandro é um cara que eu conheço já há muitos anos, né? Muitos anos, tem uma atuação muito bacana. Esteve fora de Divinópolis e o Alessandro desistiu porque quis da carreira política. Se quisesse, hoje estava de deputado. Ele tinha uma situação extremamente confortável politicamente em Campo Belo, né? Foi vereador lá. Mesmo porque, Wanda, eu ganhei a eleição com o meu voto.
Eu não tinha parente nenhum lá, eu fui o vereador mais votado Ele da foi para lá cidade. para trabalhar, virou o vereador mais pra votado estudar. de Campo Belo. Foi estudar, né? E 1 ano e meio que eu estava fazendo faculdade lá, eu fui o vereador mais votado. E depois fui para a segunda reeleição e ganhei de novo. E aí depois vim embora. Ele era muito tranquilo pro Alessandro, falar assim, olha, eu vou ficar aqui, vou me estabelecer. Eu sei que na época você já era cotado para ser prefeito, isso tudo. E decidiu voltar para Divinópolis, que é a terra de origem, né? Aquela nossa querida Ermida, ele está lá hoje. Né? Aliás, o programa está muito de ermidense, digamos assim. O pessoal está ouvindo lá, né? A gente teve sexta-feira aqui o Júlio. Olha. O Júlio Marcos Senna, que é o Senna. sósia oficial do Ayrton o Senna. Júlio. Emendamos na sexta o Júlio Senna e na segunda o Alessandro. E a Ermida. nossa história também é muito antiga, do Tietê, né? É, Tentar então, mandar um abraço pro meu pai ali, minha mãe Célia está lá nos ouvindo. Aliás, nossa história é muito antiga, eu conheço o Evandro há muito tempo. E é interessante que é uma amizade sólida, né? De e a gente muito fica tempo. honrado com isso, né? Muito bem. Muito bem. Espaço Aberto vai ficando por aqui. A gente se vê novamente na quarta-feira, às 5 da tarde. Para você, uma ótima noite e até lá.